Boa noite, internautas do portal de notícias mais acessado de Arco Verde da região, www.daciorabelo.com.br. Nós estamos falando ao vivo, direto de nossa redação, aqui no centro de Arco Verde, trazendo como acontece todas as noites de quinta-feira, entrevistas inteligentes, com personalidades, debatendo assuntos do seu interesse. Você que é de Arco Verde de toda a região, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora a nossa live. E para atualizar você, chegando aqui os dados dos números da Covid-19 em Arco Verde. Foram registrados nas últimas 24 horas 3 novos casos de Covid-19. 6 suspeitos e 3 recuperados. A Secretaria de Saúde de Arco Verde informou hoje que foram confirmados 3 novos casos, 6 suspeitos, 19 descartados e 3 recuperados aqui em Arco Verde. O boletim diário, portanto, fica com 10 suspeitos, 119 descartados, 65 confirmados, 10 óbitos e 24 recuperados. Vale lembrar que dos 119 descartados, 88 foram realizados com testes rápidos. E dos 65 casos confirmados, aqui em Arco Verde, 41 foram diagnosticados também com testes rápidos. Nas barreiras sanitárias da cidade, foram abordados 897 carros de outros municípios. Em Pernambuco, hoje foram confirmados mais 1.351 casos, 91 óbitos nas últimas 24 horas. No total, agora o estado tem 23.911 casos de Covid-19 e 1.925 mortes. Nós vamos começar agora a nossa live com o nosso convidado, que é o subcomandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Arco Verde, o subcomandante Marcos José. Nós vamos entrar em contato com ele agora e você pode também, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta em relação à segurança pública em Arco Verde e aqui na nossa região, pode deixar nos seus comentários. Eu quero inclusive já agradecer essa enorme audiência que nós estamos tendo todas as noites de quinta-feira, sendo o primeiríssimo lugar nas lives da nossa região. O nosso muito obrigado, os números não mentem, nós estamos ao vivo sempre com o maior número de internautas online. O nosso muito obrigado a você que faz parte do portal de notícias daciorabelo.com.br, sempre na frente com a notícia. A gente lembra que após essa nossa live aqui no Instagram, nós também vamos transmitir essa nossa entrevista, publicar no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Então segue lá, facebook.com/portal Dácio Rabelo, e no YouTube ativa lá o sininho, começa a seguir a gente, Dácio Rabelo 2009. Então vamos lá, conectar aqui com o 3º Batalhão de Polícia Militar de Arco Verde, Marcos José, que vai falar com os nossos internautas hoje a respeito de segurança pública. Olá, Marcos, seja bem-vindo. Obrigado por receber o nosso convite. Boa noite, Dácio. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês e participar dessa live, né? Dando informação ao público a respeito da nossa situação aqui. Que bom. Marcos, quantas cidades a segurança é garantida pelo 3º BPM, além de Arco Verde? São 10 cidades contando Arco Verde, são 9 mais Arco Verde. Né? Agora, a quantidade de policiais em relação a essas cidades, que são cidades de pequeno grande porte, não é? Como Sertânia, em Custódia, não é? Que também fazem parte aí da jurisdição de atuação do 3º BPM. A quantidade de policiais é suficiente para garantir a segurança dessas cidades, dessa população? Sim, Dácio. A gente mantém um efetivo em torno de 3 policiais por cidade e alguma delas a gente mantém um efetivo maior, que são as sedes das companhias, né? No batalhão nós temos 3 companhias, que é a sede de Arco Verde, a sede de Sertânia e a sede de Buíque. E nessas sedes a gente mantém um efetivo de guarnições, rocães e uma patrulha rural, que faz a parte da zona rural de cada município dessas companhias.
Muito bem. Agora, como é que anda, Marcos, então, os números de crimes violentos, letais e intencionais, que são aqueles homicídio doloso, lesão corporal, seguido de morte, roubo com resultado de morte, aqui na nossa região? Veja só, na região de Arco Verde, do 3º Batalhão, no mês passado nós conseguimos uma redução de 2 CVLI, né? Comparando com 2019. Esse ano a gente teve uma questão atípica, em maio, né? Uma questão atípica. Em maio, em comparativo a 2019, nós tivemos um acréscimo de 2 CVLIs, mas foram casos que podem ser explicados, né? Nós tivemos uma situação lá de Sertânia, que foi um embate com um dos assaltantes que fez a explosão lá do banco de Sertânia, né? Nós tivemos muitos casos que foram passionais, casos de proximidades, casos de envolvimento com o tráfico de drogas e outros tipos de crimes, né? Esse tipo de CVLIs que a gente chama, né, dos homicídios com crimes letais, crimes violentos letais intencionais, ele tem sido, na sua maior parte, causado por questões de tráfico de drogas, homicídios anteriores, né? Que isso aí é uma rechaça, que a gente concorda. Os casos realmente que a gente teve, que a gente tem como intervir, né? Foram poucos, foram mínimos, né? Mas casos, zona rural, onde existe pouco policiamento, de difícil acesso, situações de proximidade, que a pessoa mata o amigo, o parente, o companheiro, a companheira na sua residência, é muito difícil da gente intervir nessas situações, né? Como é que é feito, então, para a gente entender essa metodologia desses números? Veja só, a gente contabiliza, né? A contabilização desses números, a gente tem feito que mais de 50% desses homicídios é em zona rural, né? A gente tem até uma contabilização aqui, né? A gente tem que 4 desses 12 homicídios, né, ocorreram por motivos passionais, 5 deles foram relacionados com envolvimento entre crimes, né, tráfico, homicídio, roubo, etc., que corresponde a 42%. 2 ocorreram motivados por rixas antigas, né, correspondente a 16,6%. Um ocorreu por uma tentativa que foi no mês anterior, mês de abril. Uma pessoa levou uma facada no pescoço, foi hospitalizada e veio a falecer nesse mês de maio. Então, contabiliza nesse mês. Por isso que o número deu esse acréscimo, né? E o outro foi o caso que eu te falei. Foi um embate, foi uma intervenção do efetivo do BEP numa questão do assalto lá de Sertânia. E isso tem elevado esses números de CVLI, dando a entender, né, que o trabalho da polícia, ele precisa de um acréscimo, né? Precisa de um reforço. Mas a gente está fazendo esse reforço, né? Nos casos que a gente tem como intervir, né, a gente tem providenciado operações, inclusive com essas operações a gente teve uma pausa, né? Uma pausa que eu digo, a gente teve um claro de homicídios entre o dia 8 até o dia 16, né? Com essas intervenções dessas operações, né? Nos pontos quentes. Alguns municípios nossos, eles precisam de mais um reforço, né? Que a gente tem dimensionado, redimensionado, né, o nosso efetivo para esses combates nesses crimes de violência letal intencional. Aqui em Arco Verde, foram quantos homicídios nesse ano de 2020, atualizado com esse que ocorreu anteontem? Um momento, por favor. Então, nós estamos conversando aqui com o subcomandante Marcos José. Nós queremos, inclusive, agradecer gentilmente a Polícia Militar de Pernambuco por ter aceitado aí essa nossa entrevista nessa noite de quinta-feira e ter designado aí o subcomandante para responder essas nossas perguntas em relação à segurança pública. Daqui a pouco também nós vamos falar sobre a fiscalização do coronavírus aqui em Arco Verde, sobre estabelecimentos comerciais, não é? Muitas dúvidas também, então daqui a pouco você também pode fazer a sua pergunta ao nosso internauta. Sim, Marcos, você conseguiu aí encontrar quantos homicídios foram em Arco Verde já computados? Pronto, nesse período que a gente se encontra aqui, que foi do início de abril até maio, esse foi o único, né?
Esse único. Isso, Agora, isso. a gente vê muitas ocorrências também em relação à violência contra a mulher aqui em Arco Verde. São altíssimos os casos de violência contra a mulher. A que se deve isso, Marcos? Geralmente envolvimento com drogas ou discussão de casal, né? A gente tem aqui a nossa equipe da patrulha Maria da Penha, né? Que presta esse serviço para os casos onde existe uma medida protetiva, né? Aqueles casos quando a mulher ela faz a denúncia, vai para o Ministério Público ou o Poder Judiciário e impetra, o juiz impetra uma medida protetiva para que a gente faça um acompanhamento, né? Então, no período de abril, a gente acompanhou em torno de 128 mulheres nessa situação. No período de maio, a gente já vem com 79, totalizando 207 acompanhamentos, né? É muita A gente gente, não né? tem... É muita gente. Aqui, passa por mim, né, todas essas medidas protetivas, sou eu que despacho para que seja providenciado esse acompanhamento. Então, diariamente em torno de 3, 4 casos que a gente tem que fazer, né? A gente tem feito um acompanhamento também com telefone, né, com essa situação do Covid, né, para que não haja proximidade ou possível transmissão para as vítimas já de Maria da Penha, né, de violência doméstica. Então, a gente tem feito a passagem na rua, a gente para o carro com determinada distância, a gente convida a pessoa para ela relatar como é que está o seu dia a dia, como é que está a situação com relação àquela pessoa que estava ali causando um dano, né? E também fazemos isso quando a pessoa se recusa ou tem algum receio por conta dessa contaminação, a gente tem os números de telefone, faz também um acompanhamento através de telefone. Qual é o telefone da polícia para que alguma mulher possa denunciar, possa relatar o que está acontecendo na casa dela com segurança? Pode ser até no anonimato, né, Marcos? Isso. A gente tem os números aqui, um momentinho, por favor. Eu queria também, depois que você explicasse para o nosso internauta, como é feito essa medida protetiva? Porque a gente vê que as mulheres, elas têm essa medida protetiva, mas algumas terminam sendo de novo violentadas mesmo com essa medida protetiva. Eu queria que você explicasse para os nossos internautas, e principalmente para as mulheres, como é feito esse acompanhamento da Polícia Militar aqui em Arco Verde, na nossa região, em relação ao cumprimento dessas medidas protetivas. Porque a gente vê muitos casos, inclusive nacionalmente, de mulheres que têm medida protetiva, o cara vai lá e assassina a mulher. Isso. Esse acompanhamento é interessante. A equipe Maria da Penha, ela fornece o número de telefone da nossa central aqui, né? Então, essas pessoas que se sentem acuadas, que se sentem coagidas, que se sentem ameaçadas, ela tem que manter o contato com o batalhão, né, para que a gente faça uma atuação pontual para aquela pessoa que está nesse risco, né, risco iminente, né? Você sugere algum tipo de mudança na política pública aqui em Arco Verde para amenizar mais essa violência contra a mulher aqui na nossa cidade, já que os índices são altos? Olha, nesse caso, a mulher, a vítima, ela é a principal atuante para que a gente possa agir com maior intensidade. Já tivemos casos aqui de mulheres que foram violentadas, ao chegar na delegacia, ela simplesmente deixa de prestar queixa, ela se recusa, ela desiste, né? Em alguns casos, as mulheres são ameaçadas e elas omitem isso para a gente, né? Acredito que todas as prefeituras têm um acompanhamento também dessas pessoas, né? A gente faz aquele acompanhamento para evitar que quem esteja causando esse dano, muitas vezes o companheiro, se aproxime dela e possa causar esse dano. Mas também existem os órgãos da prefeitura, os órgãos municipais, né, que acolhem essas pessoas e que têm assim, uma dinamicidade, um acompanhamento, né? Você acha que esse acompanhamento tem dado certo, mesmo com esses altos índices? Olha, nós tivemos aqui homicídios em 2019, nós tivemos 3 de mulheres, feminicídios. Esse ano nós tivemos 2 feminicídios, mas que não foi assim por causa
de falta de acompanhamento, né? Nós tivemos um homicídio de uma senhora lá em Custódia, que está se investigando se há um envolvimento com quadrilhas de droga, e nós tivemos aqui um caso na Pedra, em que o companheiro sufocou a esposa, né, esganou, e a deixou embaixo de uma cama, que a gente também aguarda uma resposta da parte da delegacia, de uma investigação, até com o envolvimento da pessoa com o tráfico de droga, né? A pessoa consumidora de droga, né? Mas essas pessoas... Você acha que essa atual legislação, você como policial há muitos anos, você acha que essa legislação atual, ela beneficia os criminosos? Olha, eu não posso te dizer com certeza isso, mas a gente sabe que a lei brasileira ela é bem completa e muito complexa, né? As atuações, né, de cada competência do Ministério do Poder Judiciário, do Ministério Público, eles não são da nossa competência, né? Então, eu não posso te dizer como se dá esse tipo de procedimento. Assim, eu não posso intervir, né? Eu não posso intervir nos outros poderes e te dizer com certeza qual é a deficiência de cada um, né? A gente só pode fazer o nosso trabalho, que é intervir, conduzir para a delegacia quando há um descumprimento de uma medida protetiva, né? E lá, acredito que sejam tomadas as medidas para se evitar que a pessoa chegue a praticar um homicídio, né? Ou até mesmo uma agressão. Mas é como eu te disse, depende muito da intervenção da vítima. Entendi. Ô Marcos, há um tempo atrás, nós fizemos uma reportagem, inclusive uma entrevista com o diretor do presídio, advogado Brito Alves. E na época ele relatou a necessidade de um maior número de policiais nas guaritas do presídio de Arco Verde. E ele relatou na época que das guaritas que existiam, apenas 2 ou 3 tinha policial nessas guaritas. Essa situação mudou ou continua a mesma? Sim, a gente continua colocando em alguns dias 3 guaritas. Isso porque a gente teve também uma deficiência por conta do pessoal da reserva remunerada, que ingressa na guarda prisional, que é quem ocupa esse tipo de serviços, que faz esse trabalho da Polícia Militar. Ele ingressa na guarda prisional. E por conta dessa situação do Covid, a gente teve um decréscimo muito grande. Porque são pessoas que têm aproximadamente 60 ou mais anos de idade, às vezes com hipertensão, às vezes com diabetes. Então, por questão de segurança, alguns foram afastados, né, do seu trabalho nas guaritas do presídio. Né? E a gente está cobrindo isso com o nosso efetivo, que já estava na rua. Então, a gente tinha uma previsão que, por conta dessa pandemia, né, a gente teve que precaver os nossos colaboradores, né, que estão em grupo de risco. Mas não é perigoso essa pouca quantidade de policiais fazendo a patrulha das guaritas num presídio de alta complexidade como é o de Arco Verde? Dácio, para a gente suprir essa carência, então a gente dimensionou algumas equipes de policiais militares nas viaturas fazendo rondas em torno do presídio. Porque, inclusive, lá no bairro do presídio, ele é uma comunidade carente, né? A gente tem alguns tipos de criminalidade lá, que a gente tem intervido justamente com essas equipes que fazem os entornos do presídio, para então, suprir justamente essa carência. Aí todos os dias nós trazemos, diante aí dessa informação que você nos passa, é que todos os dias nós trazemos na ronda policial situações de pessoas que tentam jogar droga para dentro do presídio advogado Brito Alves. E ninguém nunca é preso. O serviço de inteligência da polícia não atua nessa área para tentar identificar quem é que tenta todos os dias jogar droga para dentro do presídio, e talvez se tivesse mais policiais nas guaritas, isso poderia ser evitado? Alguns tipos de... Existe uma modalidade, né, para o arremesso, né, que a gente chama desse tipo de droga, que a gente não consegue encontrar porque eles ficam em alguns muros e fazem esse tipo de arremesso com estilingue, né? Então fica muito difícil da gente localizar a origem de onde está surgindo essa situação.
mas alguns foram detidos. As ocorrências também passam por mim, e a gente teve, nesse período de abril e maio, em torno de 4 ocorrências com pessoas conduzidas à delegacia, por tentarem arremessar objetos ilícitos ou então droga no presídio. Alguns, lógico, a gente não consegue porque utilizam dessa modalidade que eu te falei. Colocam a droga em pequenas quantidades, amarram em bolinhas e fazem o arremesso a longa distância com estilingue. Os especialistas em segurança pública evidenciam que Arco Verde é um ponto de passagem de droga, porque nós estamos aqui na porta de entrada do sertão do estado, não é? Essa droga passa pela BR-232, às vezes essa droga ela entra aqui em Arco Verde, há um público grande que consome também, distribui essa droga para outras cidades aqui da região. Como é que a Polícia Militar tem atuado para tentar inibir e apreender essa droga que entra aqui em Arco Verde ou que passa por Arco Verde? A gente tem colocado o nosso efetivo velado, com o apoio do pessoal da segunda seção, e a gente tem acompanhado, e através de levantamento, alguns são detidos, né? Porque na maioria das vezes quem aparece é aquele pequeno avião, é o consumidor, né? A grande quantidade de drogas, para a gente pegar em determinados locais, a gente carece de muitas vezes de um mandado de busca e de apreensão. Para fazer isso, a gente tem que realmente constatar e ter certeza de que naquele local existe um grande tráfico, que é para pegar o grande traficante, né? Aquele que vende a quantidade a massificada, né? A quantidade massificada de droga. E geralmente essas pessoas usam de vários artifícios, né, para esconder essa grande quantidade. E elas saem em pequenas quantidades que a gente tem conduzido para a delegacia também, né? Tem sido feito muitos TCOs com relação a essas apreensões pequenas, né? Agora um trabalho... E vezes a gente consegue prender uma quantidade maior, sim. Entendi. Agora um trabalho muito bonito que a Polícia Militar aqui em Arco Verde faz já há vários anos, não é só prender as pessoas que traficam a droga, enfim, o traficante, a pessoa que consome, mas o trabalho do PROERD é um trabalho muito bonito e a gente tem divulgado muito esse trabalho da Polícia Militar, que deu uma parada agora, claro, devido a esse problema aí do coronavírus, né? Mas é um trabalho muito bonito, né, subcomandante? Exatamente. Em todas as unidades que eu passei, que era desenvolvido, né, o programa de erradicação às drogas, ele surte muito efeito, né, principalmente porque a criança ela começa a se instruir e ela começa através do diálogo, através de apresentações, né, que o nosso efetivo do PROERD faz, demonstrando os riscos, as consequências da droga, as consequências do tráfico, a questão do consumo, a questão da cadeia, a questão da sua vida, a questão da família, que é muito envolvida, a escola, a família, a sociedade, né? Isso aí é muito importante, surte um efeito muito positivo. Na realidade, as pessoas, as crianças, os jovens que participam desse programa, ele tem outra visão do que o que é passado por alguns marginais, dizendo que a droga é aquela coisa legal, é aquela coisa, aquela viagem que faz bem, mas não tem nada disso, né? A gente sabe, a gente explica, a gente tenta demonstrar através de vídeo, através de pessoas que já estiveram tanto no tráfico como no consumo e que saíram, né, através do diálogo dessas pessoas, demonstram o risco e o perigo e o fim da vida da pessoa que se envolve com a droga, né? Esse trabalho de recuperação e de prevenção também, eu acho que é muito importante da Polícia Militar, porque mostra que é uma polícia amiga do cidadão, não é? São os nossos programas sociais, né? Que a gente desenvolve. Infelizmente, por conta dessa pandemia, né, a gente teve que suspender momentaneamente esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho social, né? Mas é muito importante. Inclusive as palestras nas escolas, né? Os alunos, a gente teve casos de aluno que conversavam com os pais a respeito das nossas palestras, explicavam, os alunos dando aulas aos pais, demonstrando o que tinha aprendido, como era o serviço. A gente fazia demonstração com os cães, como era que eles encontravam a droga, através da apresentação de localização.
né? E era uma coisa muito dinâmica, muito interessante, chamava muito a atenção do aluno e ele realmente ele absorvia a questão do aprendizado para a vida, né? Algumas escolas ainda faltam ser contempladas com esse programa ProERD. O que é que os diretores, os professores dessas escolas que ainda faltam ser contempladas podem fazer para que a polícia também possa ir nessas escolas realizar essa palestra, incentivar esses alunos? A maioria das escolas que participam, as escolas que participam desse projeto, né, são escolas públicas, né? Tem que haver aquela integração, polícia, prefeitura, a escola, através da Secretaria de Educação, né, o interesse em participar do programa, né, e dentro daquela limitação que a gente possa atender com uma determinada qualidade, né, durante aquele ano, então a gente absorve aquela escola, principalmente escolas que estão nos bairros que têm um alto índice de consumo, de tráfico de drogas, né, aí depende muito desses fatores, Dácio. Eu queria que o senhor falasse agora a respeito da Operação Forte. Essa operação que começou no mês de maio, né, aqui em Arco Verde, dando resultados. Essa operação, qual é o objetivo dessa Operação Forte? Olha, a Operação Forte, ela teve o seu objetivo fundamental na redução do CVP, né, de crimes violentos contra os patrimônios, né, questão de assaltos, arrombamentos, furtos, e tem tido um grande resultado, principalmente aqui na cidade de Arco Verde. A gente teve uma redução muito significativa do período, comparando o período antes da Operação Forte até a chegada deles, né? Nesse momento, com essa situação dos CVLIs, a gente tem também utilizado a Operação Forte no combate a esse tipo de criminalidade, né? Foi justamente com o implemento da Operação Forte que a gente teve um estancamento, né? A gente teve uma redução do período de 8 de maio até o dia 16. E alguns casos que aconteceram desses crimes depois do dia 8 foram casos relacionados àqueles itens que eu te citei, né? Envolvimento com droga, casos passionais, casos de proximidade, geralmente casos em zonas rurais de difícil acesso, onde o policiamento muitas vezes não tem condições de chegar por questões até das vias não oferecerem condições das viaturas chegarem a esses locais, né? Agora, são quantos policiais nessa Operação Forte para dar de conta de tanta criminalidade aqui? A Operação Forte ela é composta por 30 praças e 4 aspirantes a oficiais. Então, a gente tem 15 praças por dia, mais um aspirante numa escala de um dia por 3. Com esses, cada um no seu dia com 15 policiais. E essa operação ela é só feita aqui em Arco Verde? Não, não, como eu te disse, ela tem abrangido todas as cidades de risco, né, que teve grande índice de CVLI, né? A gente tem contemplado Custódia, a gente tem contemplado Sertânia, a gente tem contemplado a área de Buíque, a gente tem contemplado Venturosa, Itaíba, Manarito, Panatinga, a área urbana e a área rural também, né? A gente fez uma operação denominada Operação Padrão, que é composta pelo efetivo da Operação Forte, pelo efetivo do GAT, efetivo das ROCANs e efetivo das patrulhas rurais, que estão intensificando e massificando esses locais que a gente chama de pontos quentes, né? Onde teve maior índice de homicídio, né? Agora, há uma previsão de essa operação durar mais, de permanecer mais tempo? A gente pretende estendê-la, né? Ela tem uma previsão de ir até o dia 13, né, de julho, né? Mas a gente pretende estender porque ela tem trazido um bom resultado, né? Talvez não com tanta intensidade, porque o efetivo é específico, num tipo de escala específica. Mas a gente pretende mantê-la, sim, para fazer essa contenção, né? Já que trouxe bons resultados e as boas operações, os bons procedimentos, a gente tem que manter, né? Ô Marcos, são muitas as operações que vocês realizam. Por exemplo, vocês têm a ROCAN, vocês têm o BPTran, vocês têm a Patrulha Maria da Penha. Cada guarnição, podemos dizer assim, tem uma função aí no batalhão para dar de conta. Isso.
A gente tem as nossas equipes ordinárias, né, as que ficam na cidade, tomando conta da área urbana. A gente tem o efetivo da nossa patrulha rural, que ela atende principalmente às zonas rurais de alguns municípios, né? A gente tem a Maria da Penha, que é para aqueles casos que eu te disse, de pessoas que têm medidas protetivas, é um acompanhamento. O Petran, que tem o convênio com a Arcotran, aqui em Arco Verde, a gente tem dado um apoio a esse convênio, né? E a gente tem outras equipes, né, que cada uma com suas operações e, em algumas ocasiões, elas se unem para operações específicas, né? A gente tem o GAT também, que é um efetivo que ele é coordenado para grandes operações, né? Principalmente nessa questão de tentativas de assalto, de estouro de banco, é utilizado para grandes apreensões e grandes apoios. Agora vamos falar então desses assaltos a bancos e casas lotéricas. No início da nossa entrevista, você falou sobre essa explosão aos bancos lá em Sertânia. Foi no início agora do mês de maio, a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Não é a primeira vez que isso acontece lá em Sertânia. Nós tivemos também já vários assaltos à casa lotérica do São Cristóvão, aqui em Arco Verde. O que a polícia tem feito para tentar inibir esse tipo de ação dos criminosos? Isso. Dácio, inclusive, está postado naquele Instagram que você está seguindo, do batalhão, que a gente está fazendo agora para divulgação das nossas ações, né? A gente teve lá, antes do assalto, a gente teve uma operação lá, que foi o cumprimento de mandados de busca e de apreensões em algumas residências, que a gente apreendeu drogas, a gente apreendeu algumas munições, a gente prendeu algumas pessoas, e a gente teve outra operação que estava programada para outra data e que foi depois do intento lá, né? Depois da tentativa de roubo. E que lá foram apreendidos 2 fuzis, uma grande quantidade de explosivo, grande quantidade de munições de 12, munições de fuzis, uma grande quantidade de espoletas que são acionadoras desses explosivos, que são utilizadas justamente para explosões de carros fortes e de caixas eletrônicas, né, de bancos. Agora, vocês conseguiram, né, prender alguns criminosos, outros morreram em troca de tiros? Isso. Na segunda operação, principalmente, a gente conseguiu prender uma pessoa. Na primeira operação, a gente também, mais por questão de drogas, né, e de porte de munição, a gente, durante o embate lá, que estavam envolvidos policiais militares do 3º BPM, policiais militares do BEP, houve uma troca de tiro, onde foi apreendida pistola, espingarda 12, um dos indivíduos que confrontou, né, ele veio a óbito, que confrontou as equipes, né. Então, as nossas equipes, o nosso efetivo, tem um procedimento padrão para esse tipo de ação, né? Esses criminosos, eles eram aqui de Pernambuco ou dos estados vizinhos? Não, de estados vizinhos. Alguns casos que a gente não conseguiu prender todos, sempre, em alguns casos, né? Tem gente da região, tem gente do estado, mas também essas quadrilhas são compostas por gente de outros estados, né? Ô Marcos, é mais fácil prender do que antecipar a violência, a criminalidade? No caso, a explosão a esses bancos? Na verdade, esses indivíduos, eles se utilizam, né, de aparelhos telefônicos, mídias sociais, de tudo, para se comunicarem, né? E hoje em dia é muito difícil por causa desse excesso de comunicação. Tem o seu lado positivo, mas também o seu lado negativo. O exemplo foi, nessa ocasião, a guarnição fazendo ronda no outro local e eles se comunicando para praticarem a ação durante o momento mais oportuno, né? Então, se algum indivíduo informa que a guarnição está em um determinado bairro, eles têm como praticar, entendeu? Naquele local, no momento mais oportuno para eles, né? Mas a guarnição estava na rua, ela foi quem acionou as equipes, que o nosso padrão desse procedimento é o acionamento das equipes de força, né?
porque a guarnição é composta por 3 homens, e os meliantes com 15 homens, 20 homens, então eles têm que solicitar o apoio, né? Que foi de imediato solicitado, onde teve a intervenção do BEP, teve a intervenção do nosso GAT, das nossas guarnições rurais, né? Que foram de pronto para o local, e foi justamente isso que fizeram eles irem embora, e havendo confronto, um veio a óbito com, inclusive, apreensões de arma de fogo, né? Eles não tiveram êxito, na ação, não conseguiram roubar, só explodiram, mas em nenhum dos bancos conseguiu levar dinheiro, né? E ainda tiveram o prejuízo das armas de fogo que eu te falei, do óbito que tiveram, né? Na realidade, foi uma ação frustra, né, por parte dos bandidos. Essas quadrilhas, elas escolhem as cidades que têm menos policiais? Na realidade, quando eles vão praticar esse tipo de crime, eles fazem um levantamento, muitas vezes, de 3 meses, né? Então, eles vão buscar aquele dia, aquele local, aquele setor que tenha um policiamento menor, o local que tenha fazem levantamento de local onde haja o enchimento dos caixas eletrônicos, né? O abastecimento, né? É todo um levantamento, é uma coisa que eles fazem, e muitas vezes essas pessoas que estão levantando não imprime assim nenhuma uma característica que a gente possa dizer que aquele cara está fazendo levantamento. O pessoal vai, passa em carros regulares, sem armamento, sem nada, só fazendo a visualização, né? Só fazendo levantamento, para tentarem fazer o crime, praticar o crime em determinado período. Mas você sabe que aqui em Arco Verde nós temos agências centrais na nossa Isso. região, feito a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. Você pode garantir para a gente que Arco Verde está bem segura em relação à tentativa de assalto a banco? Sim, sim. Porque nossas equipes elas estão principalmente dando apoio com essa situação de abastecimentos, né, que possam acontecer para o pagamento do benefício do Covid. A gente tem as nossas guarnições do GAT aqui na sede, que dá um reforço muito grande. A gente tem uma quantidade de guarnições maiores aqui em Arco Verde, né, que pode dar esse aporte a esse tipo de trabalho. Então fica mais difícil uma ação criminosa em agências bancárias aqui em Arco Verde. Sim, não é impossível, mas é mais difícil. Em relação à criminalidade aqui em Arco Verde, qual é o bairro que você destacaria que tem o índice de violência maior e o que é que a Polícia Militar poderia fazer para melhorar, diminuir esses índices? Na realidade, a gente tem conversado muito aqui sobre alguns bairros, né, que são mais carentes e que a gente tem implementado com mais rondas, com mais levantamento do nosso efetivo de investigação. A gente tem dado uma atenção especial ao bairro São Geraldo, a gente tem dado uma atenção especial ao bairro São Cristóvão, né, que são carentes desse tipo de serviço. Então, a gente tem intensificado nessas localidades. Eu lembro que antigamente, em governos anteriores, existia um trailer da Polícia Militar, por exemplo. Na Praça do São Cristóvão tinha um trailer para alguma emergência de algum morador com policiais. No Bandeirante tinha um outro trailer com policiais. A Polícia Militar não pensa em reativar esse tipo de serviço nas praças, nas ruas? A gente, com efetivo móvel, né, em viaturas, que a gente teve uma implementação de viaturas, ele tem uma extensão maior. É melhor que a gente os coloque em viaturas para que abranjam mais quantidade de bairros, de localidades, e que estejam em pronto emprego do que esse pessoal em ponto fixo. Né? A gente prefere que as guarnições elas sejam mais intensificadas. A gente deu preferência ao efetivo de rondas e de mais intensificação com mobilidade. E aqui na nossa região, qual é a cidade mais problemática em relação à violência? A gente tem um índice muito alto em Sertânia, né, que teve uma contenção nesse período, acredito que desde o dia 6 ou 7. Né, foi um dos homicídios que ocorreu, que o indivíduo foi tentar matar outro, o que ia morrer conseguiu tomar a arma e o enfrentou e conseguiu matá-lo. Né, era uma tentativa de execução. Quem veio matar acabou morrendo, né? Então, desse período para cá, que inclusive a pessoa foi presa, depois foi localizado, foi feito um levantamento e encontrado uma arma de fogo, foi encontrada a arma,
foi apreendida, conduzida para a delegacia, né? E a pessoa que veio dizer onde estava a arma, que era um informante, era de outra localidade, a pessoa que veio praticar o tipo de crime não era de Arco Verde, né? Não era, digo, não era de Sertânia, mas um foi morto, um foi preso, a arma foi apreendida. E vocês estão melhorando a segurança lá em relação a para diminuir esses números? O que é que vocês têm feito? É como eu te disse, lá é um ponto quente, né? Então a gente tem implementado com o efetivo da Operação Forte, com maiores quantidades de rondas do efetivo do GAT, da Patrulha Rural, da ROCAM, que a sede é em Sertânia, mas a gente tem dimensionado também para a custódia esses efetivos da sede de Sertânia, né? Que é a segunda companhia. E a gente tem feito uma movimentação de maneira que cubra tanto Sertânia como custódia. E outras cidades também que tem ocorrido um grande número de violência, né? Um número maior de violência. Eu queria entrar agora nessa história da Covid-19. E para Sim. começar, alguns militares eles têm reclamado da falta de apoio e esforço para se proteger durante aí essa pandemia da Covid-19. Vocês têm disponibilizado para esses militares que estão nas ruas álcool gel, máscara, luvas? Como é que tem sido o apoio da Secretaria de Segurança de Pernambuco, a SDS, Secretaria de Defesa Social, para fazer com que os policiais tenham aí essa segurança e não possam ser contaminados? Exato, a gente tem tido todo esse apoio, tem concedido ao nosso efetivo, todas as guarnições têm o seu borrifador de álcool em gel, tem o seu borrifador, de álcool 70, seu borrifador da solução de água sanitária na medida de 1 para 9 partes de água, uma de água sanitária para 9 partes de água. A gente tem orientado, tem fornecido as máscaras para proteção, né? Tem orientado o efetivo com a questão da precaução, e nesses casos até de suspeição, a gente está fazendo o afastamento preventivo, né? Do pessoal, para que ele possa fazer o seu teste e, dando negativo, retorna ao serviço. Às vezes é uma virose que não é o Covid, né? Outra virose que tem um curto prazo. Então, quando é positivado, ele é dado toda a assistência, né? A gente tem orientado, tem conseguido acompanhar esse nosso efetivo, né? Que foi positivado ou que está suspeito. Pois é, os policiais militares, eles são como médicos, né? Eles estão na linha de frente. A gente está de frente, está com o peito aberto, mas é a nossa luta, né, Dácio? Assim como Marcos, agora você tem ideia, você poderia revelar para a gente quantos já foram afastados aí do trabalho no 3º Batalhão porque estão com a Covid-19? Em torno de 20 policiais militares, um pouco mais, né? E a maioria são de Arco Verde? Sim, a maioria de Arco Verde. E aí esses policiais, eles estão sendo acompanhados por médicos da polícia ou pela Secretaria de Saúde de cada cidade? Não, a gente tem convênios, né? Então o pessoal... São 8 horas mais 42 minutos, nós estamos ao vivo, está tendo aí um problemazinho só na conexão com o subcomandante Marcos José, que gentilmente está aqui conversando com a gente nessa live em casa hoje, falando sobre segurança pública e também sobre a Covid-19, como tem sido a atuação da Polícia Militar. Do subcomandante, eu vou enviar para ele mais uma vez o convite para que a gente possa finalizar com esse tema que é muito importante sobre coronavírus na Polícia Militar. Como ele já falou, ao todo já foram 20 policiais aqui da nossa região que foram afastados por estarem com a coronavírus, o Covid-19. Nós vamos enviar aqui mais uma solicitação para que o subcomandante Marcos José possa finalizar conosco essa entrevista falando sobre essa situação dos policiais militares que estão trabalhando, estão na linha de frente todos os dias, garantindo a nossa segurança, não é? Mas também fazendo uma segurança segura para eles também, já que nós estamos aí vivendo essa pandemia com a Covid-19. Já estou aqui aguardando mais uma vez o subcomandante voltar a falar conosco, já
entrei em contato aqui com ele, ele já aceitou o nosso convite para que a gente possa continuar a nossa entrevista. Eu quero lembrar que daqui a pouquinho nós vamos também publicar essa nossa entrevista de hoje lá no Facebook do portal Dácio Rabelo. Se você não segue, vai lá e segue facebook.com/portal Dácio Rabelo. E no nosso canal no YouTube, Dácio Rabelo 2009. Todas as notícias de Arco Verde da região, você confere primeiro acessando o nosso site diariamente, sempre na frente com a notícia, www.daciorabelo.com.br. Vamos aí aguardar o subcomandante voltar com o contato para que a gente possa continuar a nossa conversa, não é? E finalizar essa nossa entrevista de hoje. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, um convidado especial conversa conosco ao vivo, direto aqui dos estúdios do portal Dácio Rabelo, você na sua casa, não é? E sempre muito bem informado, você sabendo de tudo primeiro com a gente. Vamos lá aqui mandar mais um convite para que a gente possa conversar com o subcomandante. Está tendo um problema aí de conexão de internet com ele, mas daqui a pouquinho ele está de volta e a gente continua, porque eu também tenho outros assuntos em relação à fiscalização de bares, de lojas, de serviços não essenciais aqui em Arco Verde. Como é que tem sido feito essa fiscalização? São 8 horas e 45 minutos. Ele já está voltando, já está conectado. Agora sim. Subcomandante, muito obrigado por voltar. Voltando à explicação, né, Dácio? Na realidade, esses 20 policiais militares, nem todos foram confirmados com Covid, não. É naquela situação que eu te disse. A maioria foram afastados por suspeição, numa questão preventiva, né? Eu creio que menos de 50% desse efetivo fez o teste e foi positivado, e alguns deles, inclusive, já recebeu a confirmação de cura, né? Mas a gente tem feito esse acompanhamento, né, dos sintomas de cada um do nosso efetivo, tem feito o dimensionamento para o acompanhamento médico, porque encaminhá-los para hospitais públicos ou para outros hospitais que estejam, digamos assim, congestionados, com muita gente, né, com muitos infectados, também traz uma situação de risco. Mesmo porque, para o Covid, nem todos que se acometeram, que foram positivados, vão sofrer com aqueles sintomas gravíssimos, né? Então, em alguns casos, é feito o acompanhamento, a quarentena na sua residência. E a gente não tem, por enquanto, nenhum dos nossos companheiros que foram hospitalizados. Todos estão sendo acompanhados nas suas residências e a gente acompanhando esses sintomas, né? Vocês reforçaram o número de policiais devido a essa pandemia do coronavírus? Ou continua com o mesmo número? A gente continua com o mesmo número, né? Mas a gente tem dado conta, né? A gente tem redimensionado o nosso efetivo, né, para que haja a cobertura desses locais onde houve esse problema. Como eu te disse, na questão lá do PABA, né, que a gente teve uma situação de precaução, na realidade. Mas a gente tem colocado as nossas ondas, tem dimensionado para se fazer os entornos e dar um apoio àquele pessoal de lá, né? A gente tem feito isso aí também nas nossas guarnições, né? Aqueles locais que a gente tinha, digamos assim, uma quantidade a mais de efetivo, aí a gente puxa para aquele local mais carente, onde houve aquele claro, para que a gente consiga, dessa forma, né, fazer o nosso policiamento a contente. Em relação a esse decreto que foi emitido pelo governo do estado e também pela Prefeitura Municipal de Arco Verde, eu queria entender. Algumas lojas, elas continuam funcionando aqui em Arco Verde. Aí, algumas a polícia vai lá e fecha a loja. Outras continuam funcionando escondidas, não é? Como é que tem sido feito essa fiscalização para que as lojas não essenciais continuem fechadas? Porque estão abertas algumas. E os funcionários todos trabalhando lá dentro. É aglomeração de pessoas. Isso, algumas lojas foram liberadas, né, que fornecem produtos essenciais, como gêneros alimentícios, gênero de higiene pessoal, né, gêneros que são mais
emergentes à população, né? A gente tem trabalhado muito em cima de demandas, né? Em caso da população fazer denúncia, então a gente vai lá, se une com o efetivo da prefeitura através da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária para que haja interdição desse estabelecimento. A gente tem trabalhado muito na situação de zona rural, né? Principalmente na parte de Sertânia, algumas em outros municípios, que os bares insistem em ser abertos, então o pessoal da prefeitura vai, interdita, os proprietários desses estabelecimentos, tanto na zona rural como na zona urbana, são conduzidos à delegacia, onde é procedido um TCO por parte de lá, né? E acontece muita reincidência, né? Porque o povo ainda, eu acredito, que não tenha consciência da extensão e da gravidade do corona, né? Mas você trabalhar com a mente humana é muito complicado, né? Você tem que ser um pouco de psicólogo, além de policial militar, né? A gente tem trabalhado também na tentativa, dando um apoio ao pessoal da vigilância sanitária para que haja uma conscientização, né? A gente tem informações que o pessoal da prefeitura tem feito esse trabalho, né, de desaglomeradores, principalmente em filas de banco, filas de comércio, né, em filas de mercados, né? Mas é muito difícil a gente trabalhar, até mesmo para a gente fazer toda essa condução. Cada condução que a gente faz de uma pessoa dessa é uma guarnição a menos que a gente tem na rua, porque tem que ficar lá e acompanhar todo o processo do termo circunstanciado de ocorrência, né? Então, se a gente for fazer todas as conduções num momento só, a gente vai ter uma evasão do nosso efetivo, que é para combater a criminalidade na rua, né? Então, a gente tem feito também uma situação sob demanda. Então, essa fiscalização ela tem sido um pouco falha, né, comandante? Porque a gente vê aqui no centro da cidade algumas lojas não essenciais funcionando. Certo, mas você imagine que todos os bairros tenham comerciantes que abram seus comércios ao mesmo tempo. Imagine se existe polícia militar para acompanhar, para fiscalizar, e mesmo a equipe junto com a prefeitura, com os órgãos. Mas a gente tem feito, todo dia a gente tem conduções por descumprimento do decreto, né? A gente tem feito esse trabalho. As pessoas ligam muito aqui para a gente, mandam muita mensagem, querendo saber como podem denunciar. Sim, eu vou te mandar o número de telefone, né, que ficou pendente, né? Pois é. Pode ser verbal, né? Agora a gente tem os nossos telefones, inclusive tem um WhatsApp que é um disque denúncia, através do WhatsApp, que é o 87 99978 2567. Repita, por favor. 87 é o código de área, 99978 2567. Esse é um disque denúncia por WhatsApp, inclusive, viu? É recebido pela nossa central e as denúncias são colhidas lá e transmitidas para o nosso efetivo. É lógico que quando... Sim. Por gentileza, continue. Ocorre de muitas vezes as guarnições estarem empenhadas em muitas dessas ocorrências e outras de extrema necessidade, inclusive de casos que envolvem a preservação da vida, né? Então, entre fechar, às vezes, um comércio irregular e salvar uma vida, de evitar um homicídio, evitar uma agressão, um feminicídio, a gente tem que priorizar, né? Então, se tem 5, 6 estabelecimentos abertos, a gente não tem essas 5 equipes. A gente pega uma hoje, outra amanhã, atende outra denúncia mais tarde, e assim a gente vai fazendo, de forma que a gente consiga atender a maioria, se não todas, dessas demandas. Em relação aos transportes irregulares, que também está proibido, e também a nossa redação recebe quase que diariamente a chegada de ônibus que param na BR-232, e os passageiros desembarcam, e a polícia não chega em algumas vezes. Como é que fica essa situação? Como é que tem sido feito essa fiscalização? Porque a gente sabe que existe um dono da empresa, né? Existe um escritório da empresa. E por que a polícia não vai lá e fecha e interdita? Mas aí você está querendo que a gente faça coisas que não é da nossa competência, né? A gente teve para o senhor explicar à população. Veja só, a gente tem, inclusive, teve 2 apreensões aí, 2 intervenções, né, com ônibus
que uma parou no posto São Cristóvão, se não me engano, e teve outro que estava seguindo de Venturosa, vinha de Pedra Venturosa e estava indo para São Paulo. Então, o pessoal, os passageiros, eles são conduzidos às barreiras para fazer o cadastramento daqueles que vão ficar na cidade. O ônibus com os motoristas são conduzidos para a delegacia, para os procedimentos legais, por parte da delegacia. Né? A gente está com uma dificuldade muito grande, que é a questão de tirada de circulação desse ônibus. A gente sabe que o Ciretran ele não está funcionando por conta da pandemia, né? Então, não tem como a gente fazer a retirada de circulação do veículo, desse ônibus, para ele deixar de circular. Né? Aí os procedimentos acabam quando a gente entrega na delegacia. Qual é a punição para que a gente vê também muito dono de bar que continua com o bar aberto, fazendo aglomeração? Qual é a punição, subcomandante, dessas pessoas que desrespeitam esse decreto? Na delegacia, ele é conduzido à delegacia, é procedido o termo circunstanciado de ocorrência por parte da delegacia e a prefeitura, as prefeituras que têm participado, que têm identificado, têm interditado esse bar, né, o estabelecimento, inclusive com avisos, com selos de interdição. Né? Quando a prefeitura, que é encarregada, né, de fechar os estabelecimentos, de permitir ou não o seu funcionamento, está acompanhando a gente tem feito dessa forma. Né? Além da condução da delegacia, corre-se o risco da interdição do estabelecimento, principalmente em caso de reincidência. Né? Eu queria muito agradecer a sua participação aqui nessa nossa live de hoje, de quinta-feira, fazendo esses esclarecimentos, porque eu acho muito importante, que às vezes as pessoas, nós cidadãos, achamos que, chama a polícia militar, tudo é a polícia militar. Então, a polícia militar não é a salvadora da pátria, ela também precisa de outros apoios, não é? Porque ela não pode fazer... Inclusive da população, né, Dácio? Inclusive, a gente precisa dos olhos da população, precisa de denúncia, né? Mesmo que seja anônima. Esse disque denúncia que eu passei para você, também pode ser feito denúncia anônima, sem problema nenhum. Né? Para que a gente faça um acompanhamento, um levantamento, uma investigação e, quiçá, uma grande apreensão, né? Que seja de relevância e que seja... que contribua para a redução da criminalidade, né? De armas, de drogas, de tudo, né? E aí eu queria agradecer também à Polícia Militar de Pernambuco, através do seu comando lá em Recife, e a vocês aqui do comando do 3º BPM, por estar se dispondo a estar prestando esses esclarecimentos a nós que fazemos jornalismo profissional e de credibilidade. Estamos sempre à disposição, estamos sempre divulgando o que a polícia está fazendo, e acho que é importante também a polícia estar aqui, como está fazendo agora, fazendo o seu papel, que é não só de dizer que está prendendo, mas também de dizer que está ajudando o cidadão a se livrar de droga, de crime. E isso é muito bom. Muito obrigado, subcomandante Marcos José. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Dácio. Até a próxima. Até mais. E assim a gente finaliza a nossa live de hoje. Nós voltaremos na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, fazendo sempre entrevistas interessantes com convidados especiais. Eu quero lembrar que essa nossa entrevista ela vai estar disponível daqui a pouco no facebook.com/portal Dácio Rabelo. É o maior número de seguidores nas redes sociais em Arco Verde, e também no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, youtube.com/Dácio Rabelo 2009. Daqui a pouquinho também o nosso vídeo com a nossa entrevista vai estar disponível no nosso site daciorabelo.com.br. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua participação, pela interatividade, vocês estarem aí até agora conosco, conectados, e na próxima quinta, 8 da noite, eu espero você para mais uma live em casa. Até lá, pessoal, fique em casa, fique com a gente.